Será que é possível aumentar o tamanho do seu amiguinho? Deixar ele maior, mais comprido, mais largo? Como é que isso afeta a sua vida sexual e da sua parceira ou parceiro? Para responder essas perguntas, eu trouxe um convidado que é urologista. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então fica ligado até o final, que está começando mais um Papo de Médico com o Dr. Rodolfo. Dr. Hugo, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Rodolfo. É uma grande satisfação poder dividir um pouquinho de conhecimento aqui e conversar sobre esse tema que é um pouquinho espinhoso, né? E ainda tem um certo tabu, né? Tabu, preconceito, né? A mulher, ela sempre busca melhorar em todos os aspectos, mas com relação à saúde masculina e nessa parte já existe uma certa resistência, né? E quem procura acaba procurando meio no oculto para que não, enfim, não há divulgação, né? Sim. Pois é, tu tem muito paciente que procura especificamente com essa dúvida, como é que eu faço para aumentar o tamanho do pênis, tem muito paciente? Na verdade, assim, a dúvida quanto a isso, ela é bastante frequente e eu diria que quase que unânime, todo mundo tem uma certa dúvida quanto a isso ou já se questionou alguma vez a esse respeito, mas não que teve coragem. Agora, dizer que frequentemente no consultório alguém busca o consultório para isso especificamente, não, mas sempre é um questionamento, né? A pergunta que fica aqui é se dá e se realmente é seguro e eficaz e o que dá para fazer, né? Mas existem técnicas seguras sim, umas mais realizadas, outras menos, mas que com segurança. E qual que é o tamanho médio do pênis do brasileiro? Bom, hoje a média vai gerar em torno aí entre 13 e 16. Tá? Isso vai variar muito de acordo com algumas raças, alguns estudos, mas assim, a gente sabe hoje, já se sabe hoje, que o mais importante não é o comprimento, mas sim a espessura, né? Nós sabemos que os receptores, por exemplo, vaginais, eles estão no terço proximal, na entrada da vagina, e é mais com relação à distensão, o preenchimento vaginal, do que propriamente com o comprimento. Né? Um homem com pênis muito longo, eventualmente, ele vai machucar a parceira, porque no fundo vaginal é o colo uterino, né? Então, acaba que machucando o colo uterino, no caso de uma penetração muito profunda, se o órgão for muito grande. No caso da espessura, sim, isso já pode dar algum ganho e sabe-se que essa sensação de preenchimento que isso pode proporcionar para a parceira dá mais prazer. Tá. Então, entre os métodos, vamos dizer assim, as técnicas que são realizadas para poder ter um aumento do pênis, né? Tu tem as cirúrgicas e as não cirúrgicas, né? Perfeito. O que tem de cirúrgico e o que tem de não cirúrgico que pode ser feito? Bom, nessa questão do aumento, né, vamos dividir em dois. Tem a questão do alongamento, que seria o aumento de comprimento, e tem a questão do engrossamento, o aumento da espessura. Quando a gente fala no aumento da espessura, existem as técnicas temporárias e as definitivas. As temporárias envolvem o preenchimento com a injeção de determinadas substâncias, como por exemplo é o caso do ácido hialurônico, onde você faz o preenchimento em determinadas posições, com algumas punções, em que você ganha de 2 a 3 centímetros na circunferência do pênis. Tá. Existem outras técnicas, como aspiração, lipoaspiração de gordura da região pubiana, injeção, que não é uma técnica assim lá muito utilizada. Isso é pro gordinho, né? Aquela paciente que tem o pubis mais recheado ali. Talvez, exatamente, tá? Aí ela já casa um pouquinho porque você reduz também a questão do volume do pubis e isso dá a sensação do aumento de comprimento. Então aí já é uma técnica casada, né? E existe também a técnica de preenchimento do aumento da circunferência com enxerto. Essa eu gosto bastante, que você retira tecido da bolsa escrotal e por dentro você faz uma rotação e faz um envolvimento do pênis de forma que ele engrossa. Olha só, qual é a vantagem de dessa? toda a circunferência? Isso. Qual é a vantagem? Ela é permanente, né? Quando a gente fala em injeção de ácido hialurônico, ela é temporária. Então, em 2 anos você precisa fazer um retoque. E normalmente quem acaba fazendo acaba sempre sentindo a necessidade de fazer porque não quer regredir. E a definitiva, então, ela existe essa possibilidade. Tá. Claro que precisa ter tecido viável, tem que avaliar também a anatomia do paciente, tamanho do pênis, porque a intenção é harmonizar, é melhorar, não é deixar desenvolver um Frankenstein, né? Tá, então assim, ó,
Esse do preenchedor, tá? Vamos dizer que eu acho que deve ser o mais feito, né? Deve ser, porque é mais prático, né? Exatamente. Menos efeito colateral, menos mórbido, não tem que fazer uma cirurgia. Perfeitamente. Né? Então é o mais feito. Daí tu faz no consultório, ou tem que fazer no centro cirúrgico? Ele pode ser feito com anestesia local, porém eu sugiro fazer uma sedação associada. Tá. Né? Eu acho que existe sempre uma ansiedade com relação à cirurgia da parte genital. Então eu faço sobre sedação, mas toda a formação foi feita com anestesia local apenas. Tá. Porque o paciente deve ficar um pouquinho desconfortável ali de fazer certeza, acordado, né? Também, com né? certeza, né? Então eu acredito que sedação é melhor. Eu prefiro. Tá. E aí tu vai preenchendo toda a circunferência daí. Perfeitamente. Existem os sulcos uretrais bilaterais, né? E existem alguns outros pontos onde você começa desde a base e vai até o sulco subcoronal, abaixo da glande, né? De forma que ele possa ficar harmônico, não vai ficar mais grosso de um lado e disforme de outro. Ele tem que ficar uma circunferência mais ou menos harmônica, né? Tá. E dá para corrigir, por exemplo, se o paciente tem o pênis meio torto? A correção de curvatura daí ela é diferente. Tá. O preenchimento em si ele vai aumentar a espessura independente se existe a curvatura, seja adquirida ou congênita, que é quando ele já nasce com a curvatura, ela vai permanecer. Em estado de ereção, aquela curvatura ela vai ser mantida. Você não consegue regularizar isso com o preenchimento. Tá. Aí precisaria de uma plástica mesmo ali para corrigir a curvatura. Que é a correção daí de curvatura peniana. Aí não tem nada a ver com a questão de aumento, é a retificação. Tá. Beleza. E com relação às técnicas cirúrgicas? Ok. Com relação à técnica cirúrgica que eu mais, na verdade, que eu gosto, é essa da rotação de retalho. Quando existe tecido viável em bolsa escrotal, a gente faz, enfim, existe toda uma técnica para tirar túnicas da bolsa escrotal. Uma camada interna do testículo, né? Preservando a bolsa, de certa forma, e transpondo isso por baixo, embaixo do tecido peniano, e é feito envolvendo o pênis por baixo da pele, naturalmente, de forma que a estética externa, a pele não muda, mas que ele acaba aumentando de volume. Tá. E nas duas técnicas, né? Como é que fica a parte da sensibilidade? É a mesma. Tanto a preenchimento... A pessoa sente igual, não muda nada. É igual, tá? A sensibilidade da glande, a sensibilidade ao toque é a mesma. A única coisa que vai mudar é a questão da espessura. Tá. E, então não atrapalha, quer dizer, não interfere muito assim no orgasmo masculino, né? Não, porque basicamente a maioria dos receptores eles estão na glande, né? Tá. E na glande. E nós não interferimos na parte, digamos assim, interna, inervação, isso é totalmente preservado. Nós não entramos nessa faixa onde existem esses receptores, esses nervos. Então isso é mais superficial, é abaixo da pele, mas não é profundo a ponto de interferir nessa questão de inervação, tanto em relação à disfunção erétil ou sensibilidade. Absolutamente isso não tem interferência nesse sentido. E o paciente quando vem com essa queixa, né? Assim, doutor, eu queria deixar maior e tal. Ele vem junto com a esposa ou ele vem sozinho? A maioria é sozinho. Sozinho. É sozinho. E normalmente a parceira ela não compartilha. O que existe depois da realização é a satisfação e aí depois existe um consenso em fazer a manutenção, quando se faz a situação temporária. Mas, de início, a maioria não. Até porque elas sempre vão dizer que não precisam. Claro. E aí o cara chega em casa com a surpresa e... de certa forma, é surpresa. Daí agrada, né? Essa é a intenção. Tá certo. E tu falou, a gente tinha conversado ali sobre a alteração da curvatura, né? Perfeito. Como é que é o tratamento Bom, existe a curvatura adquirida, basicamente é decorrente de microtraumas que o paciente vai tendo ao longo da vida sexual e que acaba curvando, machucando, existe uma fibrose que se cria e o pênis entorta naquele sentido. Existe a congênita, que é quando o paciente já nasce, então desde a adolescência, quando ele inicia a masturbação, a atividade sexual, ele já tem aquela curvatura. Quando isso atrapalha na atividade sexual ou o paciente, de certa forma, se sente, entre aspas, prejudicado com a situação, você faz uma plástica realmente, onde você aborda os corpos cavernosos e faz uma técnica de plicatura de forma a devolver o pênis no eixo normal ou reto, ou o mais próximo de reto possível. Tá. E essa é anestesia geral, né? Ou então uma raquianestesia? Uma raquianestesia, hospital dia, vai embora no mesmo dia, mas com anestesia. Tá. E aquela do preenchedor, o paciente no dia seguinte, quanto tempo depois que ele pode ter relação daí?
Varia um pouquinho algumas técnicas, principalmente essa questão da técnica cirúrgica, eu peço aí pelo menos uns 45 dias. Tá. Né? Você Sem precisa ter uma relação. sem relação, Mesmo com o preenchedor. mesmo com preenchedor. Tá. Tá? Daí já é um desafio. Eu digo com relação à parte cirúrgica, né? Aham. O preenchedor a gente vai esperar aí pelo menos uns 15 a 21 dias. Ah, então né? é menos tempo. Menos preenchedor. tempo. Tá. Porque assim, ele vai preencher e a gente precisa que ele fique regular. Tá. Né? Determinados tipos de manipulação, principalmente o local de pressão, se você mantém uma pressão em determinado local, você Tá. pode eventualmente Deslocar o o preenchedor. Claro. E aí isso trazer uma certa irregularidade. E também não é incomum, muitas vezes, preencheu legal, mas aqui nesse lugar precisa de um retoque. Eu ia te E ali perguntar fazer uma... O paciente volta aí de uns 15 dias depois, doutor, tem que dar um retoquezinho ali no cantinho. Exatamente. Olha, Tá. esse local aqui ficou mais irregular, ou aqui ficou legal, mas esse lado deixou a desejar. A gente nunca usa a dose máxima, né? A gente sempre vai usar um volume, de forma que se eu precisar regularizar, a gente consegue ter uma dose adicional ali, uma margem de segurança. Tá. E vai bastante preenchedor, né? Vai, normalmente se usa de 2 a 3 ampolas, que a gente fala. Não é bem uma ampola, né? É uma seringa que ela já vem pronta, pensando no ácido hialurônico, né? Tá. Mas é uma quantidade razoável. Tá, e aí é feito o procedimento com o pênis relaxado, né? Flácido. Flácido. A hora que ele tem ereção, como é que muda ali o... Na verdade, existe uma distensão das túnicas, etc. E, basicamente, ele também vai ter um aspecto mais engrossado, digamos, em ereção também. Existe uma distensão e a distribuição do material, né? Tá. Mas não faria sentido, por exemplo, de fazer o procedimento com ele já ereto também? Não, porque daí você vai ter um excesso de uso de material e na flacidez isso vai acumular, né? Vai ficar difícil administrar isso, talvez fique um aspecto um pouco complicado de administrar isso na flacidez. Porque com certeza você vai usar mais material com ele ereto. Sim. Tá, entendi. E o tecido também já vai estar distendido, você não vai ter espaço, muito espaço ali para a questão de fazer a introdução. E é um órgão bastante vascularizado, em ereção a chance de pegar um vaso com sangramento, hematoma, aí é outro assunto, né? Tá. Não se faz em ereção. Também não atrapalha nada para urinar também, né? Não envolve a parte urinária e nem a glande. Tá. Legal. Tá lembrando aquele cantor, lembra do sertanejo, que é o Thiago, lembra? Certo, Hugo Thiago, certo. da dupla Hugo Thiago. O que ele fez naquela... Tu lembra? Bom, existe uma especulação, mas até onde a gente sabe foi um preenchimento com gordura. Supõe-se que da região pubiana. Ah, tá. Ele aspirou e preencheu Exatamente. na circunferência. Veja bem. Supõe-se. Não foi, ele não divulgou, foi né? nada assim muito às claras, mas né, as conversas de bastidores. Mas aí preencher com gordura, essa gordura é absorvida depois, né? Ela é absorvida e existe uma questão também da fibrose que eventualmente ela pode provocar, né? Uma reação inflamatória e se caso acontecer ela fica mais complicada. Assim como existem outros preenchedores, como PMMA. Sim, né? é aquele que usa no glúteo e tal. Exatamente. Você pode fazer no pênis e também ele é definitivo, inclusive. O problema dele é que se ele fica irregular ou existe alguma reação ou ele se desloca e ele tem essa característica, ele cria uma fibrose local bastante grande e para retirar é uma dificuldade. E às vezes você fica com regiões abauladas, né, que a gente chama de calos, e aí tem que operar, é uma deformidade. Né? Então é mais arriscado. Um tempo atrás eu tive aqui uma convidada que era ginecologista, né? Ela fazia aquela parte de ginecologia regenerativa, estética e tal. Certo. E a gente falou um pouquinho também sobre clareamento da área íntima feminina, né? Perfeito. Acho que o homem não tem essa procura, né? Tu já teve algum paciente que... Nunca tive essa procura nesse sentido, né? Tanto com relação à bolsa escrotal ou com relação à região pubiana. Eventualmente, né, os homens é muito comum fungo nas virilhas, né? Tá. E aí, se não cuida adequadamente, há o escurecimento. Aí existe um questionamento em relação a isso, mas isso é uma coisa dermatológica, daí que nós não entramos daí. Se for o caso, a gente manda para um dermatologista. Deduzo eu que seja mesmo um mecanismo de clareamento vulvar, né? Tá, legal. Bom, acho que essa era as dúvidas que acho que a maioria das pessoas deve ter sobre esse tema, né? Perfeitamente. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gosto de terminar com umas perguntinhas pessoais Ok. para o nosso telespectador, né? Conhecer um pouquinho mais da pessoa, não só do profissional. Perfeito. Né? Então vamos lá.
Quem são seus heróis? Quem são os meus heróis? Rapaz, tu me pegou agora, hein? Pode pensar um pouco aí. Bom, eu acho que os meus heróis são os meus pais, né? Meus pais, eles são pessoas que saíram, são pessoas que não tiveram condições de ter uma formação superior, então todos os dois têm nível médio, conseguiram dar uma boa estrutura familiar, estudo para os dois filhos, conseguiram ter um bom padrão de vida e superaram, né? Não tinham nada e do nada fizeram, digamos assim, deixaram para a gente uma grande herança, que é o estudo, que é a educação, e eu acho que isso definitivamente são os meus grandes heróis. Legal. Puxando o gancho dos pais aí, qual que é o seu maior ensinamento que os seus pais te deram? O maior ensinamento que meus pais me deram, rapaz. Vamos lá. Bom, eu acredito que a questão da honestidade, né? A questão do amor à família, os cuidados com as pessoas próximas, eu acho que esse é um dos principais valores que ele nos ensinou e a gente procura transmitir isso para os nossos filhos. Legal. Mas eu acho que o valor principal é família mesmo. Uma coisa que te incomoda muito nas pessoas? Alguma coisa que as pessoas fazem que você te incomoda? Eu acredito que uma coisa que me incomoda muito são as pessoas mais assoberbadas, né? Aquelas pessoas que acham que são donos da verdade, ou que sempre têm razão, ou que nos diálogos, nas conversas, sabem tudo, já fez tudo e me deixa um pouco incomodado, assim. Eu meio que me afasto. Talvez isso me irrite bastante. Interessante. Me fugiu o termo exatamente disso, mas é aquela pessoa prepotente. Talvez seja isso, muito chato. Bebida favorita? Bebida favorita, vinho. Vinho. Malbec. Malbec? Malbec. Olha só. Apesar que recentemente eu descobri também, é mais suave, né? Que é o Zinfandel, mas o Malbec definitivamente é o preferido, de longe. Legal. Se tu tivesse mais um mês de vida, o que tu faria? Viagem. Viagem? Torraria. Rapaz, eu pensaria algo pelo mundo, né? Se eu tivesse que escolher um lugar, com certeza seria Europa e alguma coisa praia. Adoro praia, né? Aí eu tenho um sonho aí, talvez por ano que vem, e aí eu faria isso agora, Maldivas. Ah, legal. Boa. Conheço, por exemplo, Cancún, que acho fantástico, e acredito que lá com certeza deve ser um upgrade em relação a isso bastante grande. Mas o meu grande desejo, assim, meta é viagem, conhecer lugares e desbravar culinárias, comidas, não tenho nenhum tipo de restrição. Eu tenho isso em comum com você, então eu gosto muito de viajar também. Viagem, com certeza. Pô, legal, cara. Obrigado pela participação, por ter tirado essas dúvidas com a gente. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Valeu.